Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal Beginners Tech. Eu sou a Camila, sou cientista de dados, graduanda em engenharia de software, sou engenheira de inteligência artificial, certificada com as certificações da Microsoft e agora tentando aí essa certificação, passar essa certificação toda da AI Practitioner para mim e para vocês. Perfeito? Vamos falar hoje sobre orientação estratégica para segurança, governança e conformidade. Pessoal, aqui esse material é bem denso, só que não é trivial. É muito importante a gente saber disso. Não só para certificação, mas para o nosso dia a dia com a inteligência artificial dentro da empresa. Então, se a gente souber as estratégias para segurança, governança e conformidade, não só os nossos aplicativos com inteligência artificial sairão lá na frente muito melhores do que qualquer um outro mesmo que não tenha inteligência artificial. Então, fica aí até o final, sai do Instagram e presta atenção em mim. Perfeito? Segurança, governança e conformidade podem parecer a mesma função, mas não é. Por exemplo, segurança. Segurança garante a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, ativos de informação e infraestrutura da organização. Essa função é frequentemente chamada de segurança da informação. Lembra disso? Ou cibersegurança em uma organização. Agora, quando falamos em governança, aí já é garantir que uma organização possa agregar valor e gerenciar riscos na operação dos negócios. Deu para já ver a diferença? Conseguiram ver? Um garante a confidencialidade, integridade e disponibilidade. O outro, a governança vai cuidar da garantia do valor que é a área de TI para a área de negócios, tá bom? E ficar gerenciando esse risco, né? Conformidade é garantir a decisão normativa aos requisitos em todas as funções de uma organização. Então, veja, uma orientação estratégica para se lidar com a conformidade é diferente, porque ele trata da adesão normativa aos requisitos. É pegar lá no manual e falar, olha, isso aqui não foi implementado, isso aqui não está sendo executado, né? Em todas as funções de uma organização. Bom, as organizações implementam funções de segurança, governança e conformidade para garantir a entrega de seus negócios principais, certo? Às vezes, os requisitos para essas funções são chamados de requisitos mais importantes, né? As prioridades. Então, ou seja, os aspectos que não devem ser sacrificados no desenvolvimento ou na entrega do produto. Agora vamos falar de defesa em profundidade, porque isso é muito popular na inteligência artificial. Então, o que quer dizer essa defesa em profundidade, tá? A defesa em profundidade, ela é um paradigma, tá? Um dos paradigmas mais comuns que as organizações seguem para integrar suas funções de segurança, de conformidade, de governança, né? Enquanto estão ali na nuvem. Uma estratégia, um dos recursos aqui, né? De segurança de defesa em profundidade, é uma estratégia de segurança de defesa em profundidade que utiliza múltiplas defesas redundantes para proteger suas contas, suas cargas de trabalho, dados e ativos da AWS. Isso aí vai fazer com que garanta que, caso algum controle de segurança seja comprometido ou falhe, exista outras camadas ali para ajudar a isolar as ameaças e prevenir, detectar ou responder e se recuperar de eventos de segurança.
Por exemplo, aplicar também uma estratégia de defesa, né, de segurança de defesa em profundidade, em cargas de trabalho, nas cargas de trabalho, nos dados, nas informações de IA generativa. Isso faz com que ajude a criar as melhores condições para atingir os objetivos do negócio. Perfeito? A defesa em profundidade, ela mitiga muitos desses riscos comuns, né, que qualquer carga de trabalho ali enfrenta, aplicando controles em camadas. Então, ele vai aplicando ali camadas cada vez mais profundas, né, ajudando as equipes a governar essas cargas de trabalho de IA generativa, né, por exemplo, usando ferramentas que são comuns, que são populares. E por isso eles vão fazendo em camadas para cada vez mais dificultar, né? Porque a gente pode também ir combinando as estratégias, incluindo soluções, serviços, né, da AWS, do marketplace, dos parceiros da AWS, em cada camada para melhorar a segurança e a resiliência de suas cargas de trabalho de IA generativa. Vamos ver aqui um pipeline, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Nessa imagem aí, vocês conseguem ver várias camadas de proteção, perfeito? Vamos falar dessa primeira? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Eu tô um pouco gripada e eu tô no hotel de Paris. E engraçado que aqui na Europa, gente, eles não ligam o ar-condicionado no inverno, sabe? E aí o quarto fica super abafado. E aí fica aquele, né, aquele cheirão de poeira, de banheiro retornando. É uma maravilha. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esse aqui. Então, vamos lá. Esse primeiro, deixa eu pegar minha canetinha. Esse primeiro daqui, ó, pessoal, é a proteção de dados. E principalmente aqueles dados em repouso, sabe? Então, a gente precisa certificar de que todos esses dados em repouso, ali na base de conhecimento, né, em outros repositórios, estejam criptografados com o KMS. O que é o KMS? O que é o KMS? Para fazer criptografia, né? Ou com uma chave gerenciada pelo cliente. Certifique-se de que todos os dados e modelos estejam versionados e tenham o backup feito lá no S3, perfeito? Agora, quando se trata de dados em trânsito, a gente precisa proteger todos os dados em trânsito entre o serviço ali, usando o Certificate Manager, a CM, e o Private CA, que é o Certificate Authority, tá bom? Então, uma forma de proteger aí os dados entre serviços, tá? É com o ASM e o Private CA. Manter esses dados também em nuvens privadas, ou seja, nas VPCs, usando o Private Link. Também é uma forma, tá? Essa é a primeira camadinha aqui. Olha onde ela está. Aqui, ó. Aí depois eu vou fazer uma próxima camada de defesa. Essa é a segunda camada de defesa em profundidade, que é essa daqui, o gerenciamento de acesso e identidade. Vamos ver como ela se daria? Gerenciamento aí garante que somente usuários, aplicativos ou serviços autorizados possam acessar e interagir com a infraestrutura de nuvem e seus serviços. No caso, a AWS vai oferecer aí o IAM, não é? Um serviço fundamental. Vamos ver o terceiro? O terceiro é proteção, aí beleza. Protegeu aqui os dados, protegeu o acesso, né? E usuários, beleza, né? Então, vamos ver
A terceira, ó, essa terceira camadinha aqui, ó, que é a proteção de aplicativos. Essa terceira camada é uma proteção de aplicativos. Ela inclui medidas de proteção contra várias ameaças, como acesso não autorizado, violação de dados. Então, tá vendo que ela ainda protege ainda mais, né? O acesso ali de pessoas não autorizadas, violação de dados, ataque de negação de serviço, que é o DDoS, e outras vulnerabilidades de segurança. Serviços aí que podem nos ajudar, o Shield, o Cognito e outros aí que aparecerem, né? Quarta camada, olha lá, quarta camadinha aqui é a de proteção de rede e de borda. Olha lá. Depois que você protegeu os dados, colocou uma camada de segurança de acesso a indivíduos, né, de identidades. Depois que você colocou uma proteção para o aplicativo, chegou a hora de uma proteção na rede e na borda. Os serviços de segurança são usados para proteger a infraestrutura de rede e os limites de um ambiente de nuvem. Os serviços são projetados para impedir o acesso não autorizado. De novo, é uma questão de redundância, né? Detectar e mitigar a ameaça e garantir a segurança dos recursos baseados na nuvem. Recursos aí, serviços que a gente pode usar, tanto na rede como na borda, é a VPC e o WAF, tá bom? O WAF e VPC. Depois, outra camada de defesa em profundidade tá aqui, ó. E ela vai tratar de nos proteger a partir da infraestrutura, tá? Essa é a da infraestrutura. Vai garantir proteger contra diversas ameaças. De novo, acesso não autorizado, violação de dados, falha de sistema e desastres naturais. Perfeito? Garante a disponibilidade, confidencialidade e integridade dos recursos e dados. Alguns serviços que vai ajudar a gente aí. A gente recoloca ou coloca de novo, né? O IAM, aqui nessa camada de novo, e grupos de usuário do IAM e também as ALCs, que são aquelas listas de rede, listas de controle de acesso à rede. Fez sentido para vocês? Bom esse material, viu? Porque da primeira vez que a gente viu conformidade, a gente não tocou nesses assuntos assim, não, tá? Profundos, não. Então, cada hora que a gente faz um curso, fica mais profundo o assunto abordado, né? Depois a gente vai colocar mais uma camada aqui, ó. O recomendado, né? As melhores práticas. Essa camada aqui vai cuidar da detecção, é a 6, detecção de ameaças e resposta a incidentes. Importante isso, né? Importante identificar e abordar potenciais ameaças ou incidentes de segurança, tá? O que eu posso usar nessa camada aí? Eu posso usar o Security Hub, posso usar o Guard Duty, tá? Perfeito. Também, para resposta a incidentes, eu posso usar a automação do Lambda e o Event Bridge. Perfeito? E vamos para a última camada agora. A última camada aqui é a de procedimentos, políticas e conscientização, tá bom? Implementa aí, aqui nessa última camada mais externa, uma política de privilégios mínimos, usando o Analyzer do IAM para procurar contas, funções, recursos excessivamente permissivos. Então, ele vai fazer esses procedimentos de busca, né, analisando a política da empresa, promovendo uma conscientização. Depois, vai restringir o acesso usando credenciais de curto prazo. Perfeito? Então, sabendo disso aqui,
a gente vai para a parte de desenvolver uma estratégia de alto nível para governança e conformidade. Bom, desenvolver uma estratégia de governança e conformidade de alto nível que produz soluções de IA é importante para garantir a implantação, né, a implementação responsável dessas tecnologias. Então, o que é importante fazer? Estabelecer uma estrutura de governança de IA, assim, urgente, e abordar considerações de conformidade com a IA. Vamos ver sobre essa estrutura de governança, né? Por exemplo, o que quer dizer estrutura de governança de IA? É estabelecer um conselho ou um comitê de governança de IA, porque isso abarca o princípio de IA responsável, o princípio da responsabilização, tá? Então, você estabelece ali um conselho ou um comitê de governança de IA. Essa equipe multidisciplinar, multifuncional, deve incluir representantes de vários departamentos, como jurídico, conformidade, privacidade de dados e especialistas em desenvolvimento de IA. Depois, definir funções e responsabilidades, descrever claramente as funções de cada um, suas responsabilidades, as responsabilidades do Conselho de Governança, incluindo supervisão, formulação de política, avaliação de risco e processos de tomada de decisão. E, além disso, implementar políticas e procedimentos. Tá? E é importante, é crucial desenvolver políticas e procedimentos abrangentes que aborde todo esse ciclo de vida da IA, desde o gerenciamento de dados até a implantação e o monitoramento de modelos. Perfeito? Então, vamos passar para o nosso próximo tópico, que é padrões de conformidade para sistemas de IA. E aí, tá fazendo sentido para vocês? Eu tô gostando demais desse conteúdo, viu? E aí, a gente precisa trazer, né? Bom, o que a gente faz, né? Mostrando aqui, para mostrar os padrões de conformidade para sistema de IA, o que abrange, né? Esses padrões. Bom, uma das vantagens da governança e da conformidade seria governar, otimizar e escalar a iniciativa de IA organizacional, porque ela está hoje no cerne da perspectiva de governança, tá? Depois, incorporar a governança de IA à estratégia de IA de uma organização. Então, não só você ter uma estratégia de usar a inteligência artificial na sua organização, mas trazer a governança de IA atrelada. Você não pode desvincular ter uma estratégia de IA sem a governança de IA, tá? É fundamental para construir confiança. A governança também ajuda a viabilizar a implantação de tecnologias de IA em escala e também superar desafios para impulsionar a transformação e o crescimento dos negócios. Isso aí a gente já sabe. Depois, reforçar que governança e conformidade são importantes para os sistemas de IA utilizados em empresas, a fim de garantir práticas de IA responsáveis e confiáveis. Tá? À medida que sistemas de IA se tornam predominantes, muito populares, né, nos processos de decisão, é essencial ter estruturas de governança robustas e medidas de conformidade em vigor para mitigar riscos. Esses riscos incluem viés, violação de privacidade e consequências não intencionais. Perfeito? Além disso, a governança ajuda as organizações a estabelecer políticas, diretrizes e mecanismos de supervisão claros para garantir que os sistemas de IA estejam alinhados aos requisitos legais e regulatórios, além dos princípios éticos e valores sociais. A governança também vai proteger a organização de potenciais riscos legais, tá? Isso aí dá um prejuízo gigantesco para as empresas.
sem falar da reputação, né? Que a empresa tem se ela não implanta, né? Então, essa proteção. Qual que é a proteção? Ter uma governança. Também a governança, ela promove a confiança pública na implantação responsável de tecnologias de IA no contexto empresarial. Ficou mais claro? Vamos falar de conformidade, né, com a AWS? A AWS, ela capacita os clientes dela a entender os conceitos robustos implementados pela AWS para manter a segurança e a proteção de dados, tá? Ela fornece suporte para isso. Normalmente, os clientes definem sua própria tolerância ao risco, não é assim? Então, a gente tem aqui alguns padrões de segurança específicos que podem ser aplicados em qualquer sistema de IA. Por exemplo, o NIST. O NIST, ele é um controle de segurança, tá? Comumente usado pelas instituições ou sistemas de informação federais dos Estados Unidos, tá? Eles precisam aí passar por um processo formal de aprovação, de avaliação, para verificar se possuem salvaguardas, né, adequados para proteger a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, tanto das informações quanto dos sistemas. Depois tem esse ENISA, que é da União Europeia. Depois tem a ISO, né? A ISO é um padrão de segurança que descreve práticas. Deixa eu pegar. Esse aqui é a ISO, né? Descreve práticas recomendadas de gerenciamento de segurança e controles de segurança abrangentes. Depois tem o SOC, que é controle de sistema e organização da própria AWS, né? São avaliações independentes conduzidas por terceiros que mostram como que a AWS implementou e manteve os principais controles. Tem o IPA, que é um sistema aí. Sistema não, né, gente? Deixa eu melhor aqui. Um padrão de segurança, né? Para a saúde. Então, a AWS, ela capacita as entidades que precisam estar em conformidade com esse padrão aqui a usar o ambiente seguro da AWS. Tanto para processar, para manter, para armazenar esse tipo de informação de saúde protegida. Depois tem a GDPR, isso mesmo. Aqui é porque tá no literal, né? Em português, a Regulamento Geral de Proteção de Dados. Esse daqui da União Europeia. E tem esse padrão de segurança aqui que é próprio para aquelas empresas que lidam com os dados sensíveis, né, críticos aí de cartão de pagamento, tá? É um padrão privado de segurança da informação, é gerenciado por um conselho de padrões de segurança e quem manipula esse tipo de dado precisa fazer um curso específico, né, do PCI DSS, perfeito? Então, vamos falar aqui de conformidade com os padrões de IA, tá? Agora já falando como que a gente aplica a conformidade dentro dos padrões de inteligência artificial, sabendo que conformidade com os padrões de IA influencia a maneira como as organizações seguem diretrizes, seguem regras, requisitos legais estabelecidos que regem o desenvolvimento, a implantação e o uso de tecnologias de IA. Existem várias maneiras principais pelas quais a conformidade com os padrões de IA difere dos requisitos tradicionais de software e tecnologia. Então, a conformidade que eu trabalho, que são requisitos tradicionais para monitorar todo o ciclo de vida ali de um software, é diferente para os padrões de inteligência artificial. Olha os nomezinhos lá. Complexidade e opacidade. Bom, na conformidade e opacidade, os sistemas de IA, especialmente modelos de LLM,
e inteligência generativa podem ser altamente complexos, com processo de tomadas de decisão que são difíceis de entender, né? São opacos. Isso dificulta a auditoria e a compreensão de como eles chegam aos resultados, o que é crucial para a conformidade. Isso complica muito. Perfeito? Depois, aqui a gente já falou sobre complexidade e opacidade. Depois, dinamismo e adaptabilidade. Então, a conformidade com os padrões de IA vai trazer esses padrões um pouco diferentes, não é verdade? Dos padrões de conformidade de sistemas, né, de software tradicionais. Bom, para dinamismo e adaptabilidade, tem as capacidades emergentes. Então, em sistemas de IA, referem-se a capacidades inesperadas ou não intencionais que surgem como resultado de interações complexas dentro do sistema de IA, em contraste com capacidades que são explicitamente programadas ou projetadas. À medida que os sistemas de IA se tornam mais avançados, eles podem apresentar capacidades inesperadas ou emergentes que não foram previstas, não é mesmo? Isso pode acontecer, né? Porque ele está ali com o aprendizado ativo durante o processo regulatório. Isso exige monitoramento e adaptabilidade contínuo. Perfeito? Aqui, desculpa, eu acabei passando aí um pouquinho, falando aqui de capacidades emergentes, né? Vamos voltar em dinamismo e adaptabilidade, porque também é importante, porque os sistemas de IA, eles costumam ser dinâmicos e podem se adaptar e mudar ao longo do tempo. Também muito por esse aprendizado ativo, tá? Mesmo após a implantação. E isso dificulta a aplicação de padrões estáticos, estruturas e mandatos também estáticos. Perfeito? Vamos falar de riscos. Será que a conformidade leva em consideração riscos? Sim. E os sistemas de IA têm riscos únicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a IA apresenta novos riscos, né, como viés algorítmico, violações de privacidade, desinformação e automação impulsionada pela IA, que pode deslocar trabalhadores humanos. Os requisitos tradicionais podem não atender adequadamente a esse tipo de risco, né? Por exemplo, algoritmo enviesado, né? O viés algorítmico refere-se aos erros sistemáticos ou preconceitos injustos que estão ali introduzidos nos resultados de algoritmos de IA e ML, tá? Por exemplo, ele pode ter dados de treinamento tendenciosos, perfeito? Se eles não forem representativos ou contiverem vieses históricos, o modelo pode aprender e perpetuar esses vieses em suas saídas. E também o viés humano. Os vieses e suposições dos desenvolvedores e pesquisadores pode refletir lá na frente nos resultados finais. E depois, por último, a gente fala aqui de responsabilidades do algoritmo, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a ideia de que algoritmos, especialmente aqueles usados em sistemas de IA, eles devem ser transparentes, explicáveis e sujeitos a medidas de supervisão e responsabilização. Esses salvaguardas, são os salvaguardas? São a responsabilização, supervisão, explicação e transparência, tá? São importantes porque os algoritmos podem ter impactos significativos, tanto na sociedade como nos indivíduos. Eles podem potencialmente perpetuar vieses ou tomar as decisões que violem os direitos humanos ou princípios de IA responsável. Exemplos de leis de responsabilização tá a Lei de Inteligência Artificial na Europa, né, na União Europeia, que incluem disposições sobre transparência, avaliação de risco, supervisão humana
desses sistemas de IA. Nos Estados Unidos também, né? Já tem, inclusive em cidades tem, por exemplo, a lei de sistema de decisão automatizada da cidade de Nova York. O que eles querem com isso? O que eles querem é garantir que os sistemas de IA sejam projetados e usados de forma que respeite os direitos humanos, que promova a justiça, que não tenha discriminação nas tomadas de decisão e defenda os princípios de IA responsável. Perfeito? Vamos falar de cargas de trabalho regulamentadas. O que é uma carga de trabalho regulamentada? Regulamentado é um termo comum usado para indicar que uma carga de trabalho pode precisar de consideração especial devido a alguma ou outra, forma de conformidade que deve ser alcançada. Esse termo geralmente se refere a clientes que trabalham em setores mais de alto nível, tá? De requisitos de conformidade regulatória ou altas demandas industriais. Então, quer dizer, serviços financeiros, sistema médico, aeroespacial, perfeito? Então, vamos falar aqui sobre a regulação de governança e regulação de dados, tá? Você pode ter certeza que está operando em um contexto regulamentado nesse sentido, quando você precisa cumprir estruturas regulatórias como IPA, GDPR, PCI, DSS e muitas outras. Então, se você trabalha em uma empresa que você é obrigado a fazer o curso de PCI e DSS, pode saber que esse lugar, esse contexto está regulamentado, tá? Porque ele precisa cumprir aí estruturas regulatórias. Depois, vamos falar de impactos, esperados aí. Um exemplo de processo regulamentado seria o relatório a uma agência federal dos Estados Unidos, como a FDA, Você precisa ali emitir. Um exemplo de resultados ou decisões regulamentadas seriam solicitações de hipoteca e crédito. Um exemplo de uso regulamentado, aqui falando de impactos esperados e usabilidade, um exemplo de uso regulamentado seria um sistema crítico de segurança. Se uma carga de trabalho falhar, pode haver implicações de segurança, impacta, diretamente. Passivos regulados estão relacionados a modelos de IA. Se o modelo falhar, haverá passivos significativos. Por exemplo, você pode não vender algo e aquilo ficar estocado demais, Você previu a venda e o sistema não está entregando aquela IA que você desenvolveu, pode falhar de tal forma que você não consiga usá-la para aquele propósito, pode prejudicar a imagem da marca e você não conseguir escalar e ele perder o propósito, de ser construído. Então, você gastou milhares aí de dólares para poder construir a solução e a solução ficou, jogada aí para escanteio. Indústria, padrões de indústria. Então, quando que a gente vai usar esses padrões e diretrizes do setor? Quando vai ser regulamentado aí? Esses padrões e diretrizes, eles vão exigir que você atenda aos padrões de suas práticas industriais. Então, por exemplo, a indústria médica ou a indústria da aviação, tá? O que pode não ser especificamente uma estrutura de conformidade legal. Então, por exemplo, na área médica, a IPA, é um exemplo disso, mas ainda pode ter implicações detalhadas a mais de governança e mais política. Perfeito? Então, vamos ver aqui exemplos de cargas de trabalho, regulamentadas. Por exemplo, cargas de trabalho de RH,
é regulamentado porque tem muitos dados confidenciais sensíveis, cargas de trabalho de segurança, cargas de trabalho de inspeção e conformidade regulatória, tá? Quais indicadores indica que a sua carga de trabalho que você está utilizando no sistema de IA pode ser regulamentado? Quando você está operando em um contexto regulamentado, é quando você deve cumprir estruturas regulatórias, como o IPA, de GDPR, PCDSS e por aí vai. Perfeito? Vamos lá, as perguntas que você pode fazer para poder decidir ou perceber que a sua carga de trabalho precisa ser regulamentada. Primeiro, você precisa auditar essa carga de trabalho? Você precisa arquivar esses dados por um período de tempo? Então, vai ser dados que vão estar ali em repouso? As previsões criadas pelo meu modelo constituirão um registro ou outro item de dados especial? E outra pergunta que podemos fazer também é: algum dos sistemas dos quais você obtém os dados contém classificação de dados que são restritas pela governança da sua organização, mas não por uma estrutura regulatória? Por exemplo, os endereços dos clientes? Se sim, pode saber que ele está sendo, você precisa regulamentar, né? Agora vamos falar sobre serviços da IA para essa conformidade e governança, né? Como que a AWS pode me dar uma solução pronta para mexer com isso, né? Tem uma coisa fácil aí para a gente mexer? Então vamos falar sobre isso. Bom, a AWS, ela trabalha em estreita colaboração, tá? Com reguladores, com clientes e outras partes interessadas, e ela adota uma abordagem proativa e colaborativa para a governança e conformidade quando se trata de IA e fluxos de trabalho de IA generativa. Então, ela vai oferecer para nós a configuração da AWS, tá? Então, por exemplo, o config, que vai lidar com essa configuração, o que ela vai fazer? Ela vai te dar uma visão detalhada da configuração dos recursos da AWS lá na sua conta, tá? Como que os recursos se relacionam entre si, como que eles foram configurados lá no passado, para que você possa ver como as configurações e os relacionamentos estão mudando ao longo do tempo. Isso aí, ao executar seus aplicativos, você geralmente usa os recursos, né, que devem ser criados e gerenciados ali coletivamente, certo? À medida que a demanda pelos seus aplicativos vão crescendo, também vai aumentando a necessidade de monitoramento desses recursos. Perfeito? Então, por exemplo, você pode, pelo config, fazer a administração de recursos. Então, você está fazendo a governança sobre suas configurações de recurso e detectando ali configurações incorretas de recurso. Isso é governança, tá? Depois, você faz a auditoria também em conformidade. Você pode trabalhar com dados que exigem auditorias frequentes para garantir a conformidade com as políticas internas e as práticas recomendadas. O config vai te ajudar a demonstrar a conformidade, fornecendo acesso às configurações históricas dos seus recursos em cima desses dados, tá? Também você consegue gerenciar e solucionar problemas de alteração de configuração. Então, você pode lá visualizar como qualquer recurso que pretende modificar está relacionado a outros recursos e avaliar o impacto antes da sua alteração. Perfeito? Agora vamos falar aqui do inspetor ou inspector, né? O inspector, ele é um serviço de gerenciamento de vulnerabilidade que verifica
continuamente as suas cargas de trabalho em busca de vulnerabilidades de software e exposição não intencional da rede. Perfeito? O inspector, ele descobre e ele verifica automaticamente os recursos da AWS que estão em execução em busca de vulnerabilidades de software conhecidas e as exposições de rede não intencionais. Algum desses recursos inclui o seu EC2, as imagens de container e funções Lambda. O inspector, ele cria uma descoberta ao descobrir uma vulnerabilidade ou um problema de configuração de rede. Perfeito? Por exemplo, ele vai identificar ali uma vulnerabilidade de pacote, né? Se há pacotes de software no seu ambiente que estão expostos ou podem ser explorados, perfeito? Estão expostos a vulnerabilidades. Pode detectar vulnerabilidade de código, então há linhas no seu código que invasores podem explorar. Então, outras vulnerabilidades também são vazamento de dados, criptografia fraca ou ausente, né? Tem desenvolvedor aí que nem está colocando criptografia ou a área de negócios escolhe não pagar, não assumir isso. Acessibilidade de rede também detecta, tá? Há caminhos de rede abertos para o EC2 no seu ambiente, tá? E alguns recursos que o inspector vai incluir. Ele vai conseguir examinar seu ambiente ali continuamente em busca de exposição de rede, de vulnerabilidade. Ele vai conseguir avaliar as vulnerabilidades com precisão e te fornecer uma pontuação de risco. Vai conseguir identificar descobertas de alto impacto e monitorar e processar descobertas com outros serviços e sistemas. Perfeito? Depois vamos falar de auditoria, né, na AWS. O Audit Manager, que é o gerente de auditoria, ele vai te ajudar, é uma solução pronta que vai te ajudar a auditar continuamente o uso da AWS para otimizar o gerenciamento de risco e a conformidade com regulamentações e padrões do seu setor. Perfeito? Então, o Audit Manager, você automatiza ele para coletar evidências para que você possa avaliar com praticidade se suas políticas, seus procedimentos e atividades, né, que a gente também chama de controles, então, se os seus controles estão operando de forma eficaz. Quando chegar a hora de uma auditoria, o Audit Manager vai gerenciar as avaliações dos seus controles pelas partes interessadas, perfeito? O que você consegue fazer com o Audit Manager? Carregar e gerenciar as evidências de ambientes híbridos e multi-cloud. Também dá suporte a padrões e regulamentações comuns de conformidade. Também de monitorar suas avaliações ativas, procurar evidências e garantir a integridade das evidências, tá? Vamos falar do Artifact, que também te ajuda na relação de padrões de conformidade, né? Ele fornece downloads sob demanda de documentos de segurança e conformidade, como certificações ISO, relatórios e, lembrando, ISO da AWS, relatórios PCI, que é o relatório de um padrão próprio para empresas que trabalham com cartão de pagamento, e relatório SOC, que também é próprio da AWS. Você pode enviar os documentos de segurança e conformidade para os auditores ou reguladores para demonstrar a segurança e a conformidade da sua infraestrutura. Os clientes são responsáveis por desenvolver ou obter os documentos que demonstrem a segurança e a conformidade de suas empresas. Certo? Isso é responsabilidade do cliente. Perfeito? Então, para saber mais sobre as responsabilidades do cliente aí, a gente vai falar mais para frente sobre o modelo de responsabilidade compartilhada, tá?
CloudTrail também é uma solução que te ajuda na conformidade, porque ele vai te ajudar a realizar auditorias operacionais ou de risco, auditorias de governança e conformidade da sua conta. Todas as ações realizadas por um usuário, por uma função, por um serviço, são registradas como eventos no CloudTrail. Esses eventos incluem ações realizadas no console do gerenciamento, na interface CLI, nos SDKs e APIs da AWS. Então, ele pega tudo e registra como evento. A visibilidade da atividade da sua conta é um aspecto fundamental das melhores práticas operacionais e de segurança. Perfeito? Você pode usar o CloudTrail para visualizar, pesquisar, baixar, arquivar, analisar e responder à atividade da conta em toda a sua infraestrutura. Você pode visualizar, identificar quem realizou qual ação, quais recursos foram acionados e quando o evento aconteceu. Então, esses e outros detalhes aí pode te ajudar a avaliar e responder a atividades que estão acontecendo na sua conta. Agora, o Trusted Advisor, ele te ajuda também na conformidade, tá? Por otimizar custos, ele vai te ajudar a otimizar custos, fazer governança, ele também vai te ajudar, né? Porque ele aumenta o desempenho, vai te ajudar a aumentar o desempenho, a melhorar a segurança e a resiliência e operar em escala na nuvem. O Trusted Advisor, ele avalia continuamente o seu ambiente, usando verificações de melhores práticas nas categorias de otimização de custo, desempenho, resiliência, segurança, excelência operacional e limites de serviço. Perfeito? Aí depois ele te recomenda ações para corrigir algum desvio que tenha das melhores práticas, tá? O que você pode fazer lá dentro? Otimizar custo e eficiência, avaliar seu ambiente, né, em relação a padrões de segurança e práticas recomendadas, melhorar o desempenho e melhorar a resiliência. Perfeito? É isso. Não perca o próximo vídeo, que a gente vai falar de estratégias de governança de dados, tá bom? Se você está se preparando aí para AI Practitioner, não pode perder o próximo episódio, gente. O que a gente quer aqui é aprender realmente a operar um sistema de inteligência artificial em todo o seu ciclo de vida e ainda mais na AWS, perfeito? Não só passar na certificação. A gente tem um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!